Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Idama Terra e no programa de hoje eu vou falar sobre 5 dicas para você usar nos seus slides durante a sua apresentação. Vem comigo. Eu estou dando continuidade à série que eu falo sobre a apresentação, como fazer a apresentação, como iniciar uma apresentação, como finalizar uma apresentação. E na semana passada eu falei sobre roteiro, a importância de ter um roteiro. E hoje nós vamos falar sobre recursos visuais, essa ferramenta tão importante para a sua apresentação ficar mais dinâmica, mais fluida e muito mais didática para você e para quem está assistindo. A primeira dica é menos textos, mais imagens e gráficos. Aqui essa dica ela é importante porque quando você coloca muito texto nos seus slides, primeiro que fica poluído. A pessoa tira a atenção da sua fala e vai ficar lendo o que você escreveu. E se é para ler o que você escreveu, você não precisava apresentar. Então, a dica aqui, o que você ia escrever no slide, você fala e usa gráficos, imagens para ilustrar essa fala que você está justamente ministrando durante a apresentação. Vai ficar muito mais limpo, mais clean o seu slide, as pessoas vão focar mais em você, que sim, você é o foco da apresentação, não os slides, ele é só um auxiliador. Por isso, a primeira dica é menos texto, mais imagem. Não faça a sua apresentação ficar robotizada conforme você vai lendo ele, em vez de fazer uma apresentação do tema que você está abordando. Segunda dica, use gráficos e tabelas, eles são muito mais ilustrativos. Se você vai trazer um dado, números, quando você só fala esses dados, a pessoa não tem noção do que você está falando, noção de tamanho, de proporções, mas quando você põe uma tabela, quando você põe um gráfico no lugar dessa tabela, fica muito mais claro. Por exemplo, esse gráfico de pizza que eu coloquei. Eu estava falando dos aspectos que são mais relevantes durante uma apresentação, o que vai chamar mais a atenção da plateia. E aí eu poderia só falar, olha, 7% da atenção vai ser justamente pelas palavras que você vai usar. 38% é pelo tom da sua voz. E maciçamente 55% está ligado à sua linguagem corporal, a linguagem silenciosa, o mexer, fazer gestos, olhar, como você olha, como tem esse contato visual. Se eu só falo isso, a pessoa entende que realmente 55% é muito maior, só que quando você mostra um gráfico, fica muito, muito mais claro para quem está vendo. Por isso, use gráficos no lugar de tabelas, que vai ajudar bastante a sua apresentação. A terceira dica é usar ícones no lugar de marcadores. Você vai ter lá vários tópicos que você vai citar na sequência. Em vez de colocar aquelas bolinhas certinho, risquinho, use os ícones. Se eu estou falando de internet das coisas, redes sociais, usa ali um celularzinho, cada tópico que você vai falar, usa os ícones das redes sociais, o ícone para representar e-mail, por exemplo, fica muito mais visualmente atrativo para quem está vendo. Não aquelas bolinhas, tal, que fica uma coisa cansativa, repetitiva, é muito mais interessante os ícones. Então, use ícones durante a sua apresentação no lugar de marcadores. A quarta dica, eu diria que se não for a mais importante aqui da minha fala, ela está pau a pau aí. Por quê? É remover o fundo das suas imagens. Se eu estou falando da biografia do Bill Gates, certamente eu vou ter que pôr uma foto dele. E essa foto geralmente tem um fundo, ele estava palestrando em algum lugar, dando alguma entrevista. E pode ser que esse fundo não combine com a paleta de cores que você está usando na sua apresentação, que a pessoa vai se distrair porque ela quer ficar lendo o que estava escrito lá atrás do que ele estava falando. Isso distrai muito a plateia. Então, se você olha no exemplo aí que eu dei, fica muito mais claro quando eu removo esse fundo e falo especificamente do assunto que eu estava falando, no caso do exemplo aqui, o Bill Gates. Daí eu deixei na descrição do vídeo o site, que ele é muito fácil, muito simples e muito ótimo. Não tenho problema nenhum ao usá-lo, que é o Remove Background. Ele vai justamente tirar esse fundo das suas imagens e elas vão ficar muito mais bonitas para a sua apresentação.
E a quinta dica é: não leia os slides. Ele é o auxiliador, lembra? Você é o foco, você é diferenciado. Você tem que fazer uma apresentação que a atração seja pela sua fala, pelo jeito que você explica aquele conteúdo de uma maneira diferenciada. Você fala daquele jeito. Você tem um diferencial que não é os slides. Se você joga toda a atenção para os slides, qualquer pessoa poderia falar. Mas quando você traz o foco para você, você é o diferencial dessa palestra, dessa aula que você está ministrando. Por isso, nunca, nunca leia os seus slides. Sempre use os recursos que eu citei. E aí, uma dica bônus é treine a sua apresentação marcando o tempo, cronometrando. Assim você vai saber quanto tempo você pode demorar um pouquinho a mais no slide ou diminuir um pouco a fala para adequar naquele tempo que você vai ter de apresentação. Lembra lá no roteiro que eu falei a importância de você saber o tempo que você vai ter de fala? E aqui você consegue justamente por estar cronometrando, saber, olha, eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui nesse slide, porque eu vou ter que demorar um pouco no outro slide. Esse é um recurso muito bom e faz você ter menos ansiedade, menos nervosismo durante a sua fala. Pois bem, se você usar essas 5 dicas, na verdade 6 com a bônus, suas apresentações vão ficar muito mais dinâmicas, muito mais interessantes, mais didática, muito mais fácil para você ministrar essa palestra, essa apresentação, e para quem está vendo também, fica muito mais confortável, muito mais interessante. Espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, ela chega pela Idelma Terra Comunicação com Identidade. Curta, compartilhe, deixe um comentário falando de outros temas ou de alguma dificuldade que você tenha, alguma dúvida em fazer a apresentação ou usar os slides. E vai ser um prazer poder trazer aqui esses temas para o canal. E quando você curte e compartilha, o YouTube, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas. E aí vai ter um crescimento do canal. Desde já eu agradeço essa sua interação aqui conosco. E se você quer aprimorar a sua comunicação, falar sem medo, falar com segurança, conseguir dar sua opinião em diferentes situações, seja de trabalho, seja pessoal, ter essa dinâmica de melhor comunicação, vem comigo. Eu ofereço cursos online de comunicação e oratória, assim como as consultorias para uma situação específica. Você vai defender um TCC, por exemplo, tem pessoas que não conseguem tirar o diploma de graduação porque não conseguem defender um TCC. Vem aqui que eu vou te ajudar. Ou vai fazer um concurso, um processo seletivo que tem que fazer uma apresentação, também nós trabalhamos com esse aspecto na consultoria. Vai ser um prazer poder te ajudar. Entre em contato comigo pelo @idamaterra ou no meu WhatsApp 16 996 6 0050. Vem comigo aprimorar sua comunicação. E eu te vejo na próxima quinta-feira com mais conteúdos rápidos e práticos para aprimorar a sua comunicação. Até mais!